Saudação especial aqui a todos os pastores. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu percebo como vocês estão sendo bênção de Deus para esta igreja. Na fala de cada um daqueles que eu já tive a oportunidade de trocar algumas palavras, eu percebo um comprometimento muito intenso com essa visão, com esse empreendimento espiritual. Então Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito feliz em rever meu amigo pastor Henrique Bravo, homem de Deus, né? Que eu fiquei muito feliz em saber que estava aqui, porque eu sei quanto ele vai ser um canal de Deus para essa cidade também, somando forças aí para a gente conseguir os objetivos, que é glorificar o nome do Senhor, trazendo muitas vidas para Cristo nesse tempo. Capítulo 4 do Evangelho segundo João. Quem achou, brada forte aí, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. É um texto muito conhecido. Eu vou fazer uma leitura de alguns poucos versículos só, para a gente poder ganhar tempo. Verso de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quantos podem dizer amém? Se já beberam dessa água, podem dizer glória a Deus? Deixa a sua Bíblia aberta aí no seu colo. Você reparou uma coisa durante a nossa leitura? Muito provavelmente você notou que eu dei uma leve ênfase a um detalhe. O evangelista João fala sobre duas coisas. Primeiro, ele fala sobre necessidade, sobre um caminho necessário, quando ele diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Mas você precisa entender Samaria como uma região maior. Mas logo depois disso, João não utiliza mais o termo necessário. Ele diz, foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Em termos de logística, o que isso significa? Que o território maior, Samaria, era necessário passar. Mas dentro de Samaria, uma cidade especificamente, recebeu a visita de Jesus, não por necessidade, mas por uma direção, uma ação espontânea. Porque João está dizendo, foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Está claro isso? Você pode dizer amém? Amém. Ter Jesus ido a Sicar é algo carregado de muito significado. Jesus ter ido a Sicar é algo carregado de muito sentido profético, espiritual. Quando Jesus chega nesta cidade, ele se assenta numa fonte, uma fonte que a gente descobre logo depois, que tinha o nome de Fonte de Jacó. E quando ele estava ali sentado, a Bíblia vai começar a dizer que vem uma mulher samaritana tirar água naquela fonte. Esta mulher, ela é de total interesse de Jesus. Primeiro, por si própria. Mas segundo, porque ela representa, de certa maneira, individualmente, aquilo que a cidade inteira vive coletivamente. Sabe uma maquete? Quando você tem a oportunidade de observar uma maquete,
você observa a miniatura de um todo. Você enxerga ali tudo que será reproduzido ou que já está reproduzido de uma maneira maior. Nesse sentido, a samaritana era uma maquete de Samaria como um todo, especialmente de Sicar. Ela vivia individualmente os dramas passados e presentes que escravizavam moral e espiritualmente todo aquele território. Quando Jesus, portanto, ativa espiritualmente aquela mulher, quebrando-lhe as cadeias, expondo-lhe as mazelas, mas não para envergonhá-la, mas para salvá-la, para constrangê-la a fim de curá-la, de libertá-la, Jesus não precisou mais fazer nada. Ele esteve com ela, agiu nela, libertou-a e foi. E depois, deixou ela fazendo a obra missionária. Glória a Deus. Agora eu quero que você considere uma coisa importante que eu observo nesse texto. Sicar. Esta Sicar aqui não é uma cidade nova. Na verdade, é uma cidade que frequenta as páginas da Bíblia desde o Antigo Testamento. Só que lá ela aparece com outro nome. Ela aparece com o nome de Siquém. A Bíblia está dizendo aqui que esta foi uma herdade dada por Jacó ao seu filho José. E a herdade que o livro do Gênesis revela que foi dada por Jacó a José é uma herdade chamada de Siquém, onde o patriarca Jacó passou em peregrinação quando ele estava voltando para Betel, onde ele havia se encontrado com Deus e Deus disse para ele voltar. Mas nós vamos chegar lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o poder espiritual desse ponto de encontro entre a mulher e Jesus. Poder espiritual do lugar de encontro. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga, poder. Horrível, vai de novo. Poder espiritual do lugar de encontro. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque Siquém é uma cidade construída num vale. Lembre-se da sua aula de geografia. O que existe? Um vale existe entre dois? Um vale está entre? Irmão, entre montes. Sim ou não? Um vale está entre montes. Portanto, Sicar é uma cidade edificada num vale. E este vale, como todo vale, está entre montes. Mas está especialmente entre dois montes. Quais montes são esses? Ebal e Gerezim. Mas o que isso tem a ver? Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com o poder espiritual do lugar de encontro. Porque Ebal e Gerezim são montes que têm representações bíblicas. De um destes montes foram proferidas palavras de bênção. E do outro monte foram proferidas palavras de maldição. Então, a cidade de Sicar foi erguida no vale entre a bênção e a maldição. Daí eu lhe digo que todo lugar de encontro tem o poder espiritual de um vale de decisões. Todo lugar de encontro é uma oportunidade de escolher para onde você sobe quando sai do vale do encontro. Você, hoje, eu, nós todos aqui, estamos diante de uma oportunidade poderosa nesta noite profética de encontros com Cristo no vale das nossas decisões. Você pode sair daqui para a bênção ou pode escolher a maldição, mas assim como a samaritana de João capítulo 4, eu acredito que você não sairá daqui hoje escolhendo a mesma vida, as mesmas mentiras, os mesmos enganos, as mesmas maquiagens, mas você sairá daqui hoje escolhendo sair do vale da decisão rumo ao monte da bênção. Oh, glória! Acorde alguém que está do seu lado, diga: há poder espiritual no lugar do encontro. Hoje Deus encontra-se com você
junto à fonte no vale, e ele te diz: escolhe entre a bênção e a maldição, escolhe entre a vida e a morte, escolhe entre a prosperidade e a pobreza, escolhe entre a saúde e a doença. Eu escolho a bênção. Oh, glória! A mulher samaritana não tinha ideia, quando começou a conversar com Jesus, de que ela estava no vale da maior decisão da sua história. Escolher entre a bênção ou a maldição. Agarrar a oportunidade de livrar-se das mazelas morais que lhe atormentaram durante toda a vida, ou decidir continuar debaixo dos mesmos jugos de engano e de trapaças. Todos nós, quando nos encontramos com Deus, temos a oportunidade de fazer a decisão, ou de tomar a decisão que esta mulher tomou. Jesus olhou para ela e disse: dá-me de beber. Ela estranhou o pedido de Jesus por uma razão simples que o texto explica. Porque judeus e samaritanos, Jesus era judeu, ela era samaritana, eles não tinham comunicação. Agora eu quero que você considere uma coisa. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não gosto de maneira nenhuma de desmerecer a Bíblia que está na sua mão, que está na minha mão. Porque existem algumas pessoas que você ouve: a Bíblia em português não presta para nada, ela não presta para nada, eu não sei ler hebraico nem grego. Como é que não presta? Claro que presta. Mas a Bíblia foi um livro transliterado. Transliteração é um processo complicado. Essa palavra, judeus e samaritanos não se comunicam, não é uma palavra que foi traduzida corretamente, e é fácil entender por quê. Porque havia relações comerciais entre os dois. Como é que você vende ou compra uma coisa para alguém sem se comunicar? Impossível. Então, note, essa palavra comunicação diz respeito a algo mais profundo, algo mais íntimo. O que nós vamos entender é que esta relação tinha a frieza do comércio. Ela era gelada como o negócio, não tinha afetividade, respeito, zelo, não tinha intimidade. Há uma versão que tenho na minha casa que diz sobre esse texto algo que eu penso que o explique de maneira definitiva. Está escrito assim: porque judeus e samaritanos não bebem no mesmo copo. Porque essa coisa de beber no mesmo copo é a típica atitude entre pessoas que têm, e é isso que o texto precisa comunicar a você esta noite. Há nesta relação a frieza, a técnica da comunicação comercial, pura, simples e mais nada. Já usar um mesmo recipiente para eu beber e para você beber é uma questão que não demanda negócio, demanda intimidade. É uma questão que não demanda colegagem, demanda intimidade. Qualquer um aqui se negaria a tomar um refrigerante num copo que foi usado por alguém na mesa do lado de um casamento que o garçom pegou e reaproveitou. Você não vai beber. Que bom, inclusive, glória a Deus. Sinal que você tem higiene. Eu também não. Agora, se você estiver numa festa e de repente o garçom demorar a trazer um copo disponível, e a sua esposa estiver logo ali do seu lado, e ela já tiver terminado de beber, não há o menor problema em que esse copo seja enchido e você use, sim ou não? Mas por que você faz isso? Porque você tem intimidade. Você faria isso com o filho? Sim. Você faria isso com seu pai? Talvez. Mas é o tipo de intimidade muito mais peculiar nas relações afetivas. Eu bebo no copo da minha mulher bebe no meu copo. Você usa recipientes usados pelo seu marido, porque você tem com ele intimidade. Não há nojo onde há intimidade, não há receios onde há intimidade. Onde há intimidade há entrega, onde há intimidade não há técnica, não há frieza, há entrega de corações. Qual é o susto da mulher, pregador? O susto da mulher é que Jesus não tem cântaro. Ela olhou para ele e disse: o poço é fundo e o Senhor não
tem com o que tirar. Ou seja, se o Senhor não tem cântaro e a única pessoa que tem sou eu, se o Senhor está me pedindo, o Senhor não está considerando que ao me pedir, o Senhor está se dispondo a beber no mesmo cântaro que eu, mas o Senhor não sabe onde esse cântaro passou, o Senhor não sabe a vida que eu tenho vivido, o Senhor não sabe a história que eu tenho escrito, o Senhor não sabe o passado que eu tenho. Ó samaritana, quando ele se dispôs a usar teu cântaro, ele já conhecia a sujeira do teu passado, mas já estava disposto a limpar teu futuro. Segure a mão de alguém essa noite, eu sinto a graça de Deus aqui. Olha para ele e diga: você está pensando que Jesus não sabe quem você é, está pensando que ele está enganado ao seu respeito, mas não se assuste. Hoje ele me diz: o que você conheceu até hoje foram religiões, foram técnicas, foram crendices. Eu te proponho intimidade. Sabe o que você conheceu até hoje? Você conheceu até hoje a frieza das relações, onde você dá uma coisa e recebe outra. Sabe o que alguém conheceu aqui hoje, até hoje? A frieza das relações, onde você paga um dinheiro, estende a mão e alguém te diz alguma coisa mentirosa sobre o seu futuro. Sabe o que alguém conheceu aqui até hoje? A técnica do carteado, a técnica do tarô, as relações frias, as relações geladas, porque são essencialmente comerciais. Mas o que Deus tem a oferecer para a tua alma essa noite aqui é o afago que te faltou, o ombro que você ainda não teve. Deus não veio hoje aqui te oferecer mais uma relação de leva e traz, de toma lá e dá cá, mas Ele tem uma aliança para colocar no teu dedo, um sapato para colocar no teu pé. Me cantará machaia. É estranho para você, samaritana, é estranho para você enxergar alguém que está disposto a beber no teu cântaro. Porque as pessoas dessa cidade sabem quem você é, samaritana. As pessoas dessa cidade conhecem a imundície moral do seu cântaro, samaritana. As moças desta cidade não querem caminhar com você, samaritana. As mães desta cidade não querem que as filhas delas conversem com você, samaritana. O seu cântaro está estigmatizado em Sicar. Ninguém quer o teu cântaro, samaritana. E você está tirando água meio-dia, porque você não vai no horário que todo mundo vai, porque você tem medo de ser hostilizada, você tem medo de ser apontada como uma mulher dos 5 relacionamentos frívolos, vazios de intimidade e cheios de levianidade. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém: eu bebo, eu vou usar você, eu serei o teu Deus. O Deus que eu vim pregar para você é pai de órfãos e marido de viúva. É muito normal que alguém esteja estranhando o que está vendo, esteja aí pensando: daqui a pouco vem alguma coisa, daqui a pouco eles vão pedir alguma coisa, eles estão querendo ir lá em casa orar. Quando eles chegar lá, eles vão pedir alguma coisa. Você não está acostumado com relações que se propõem a oferecer quando você não tem nada para dar. É estranho para a mulher samaritana ouvir Jesus dizer: dá-me de beber neste teu cântaro. Eu vou usar este teu cântaro, porque o que você ainda não sabe é que não importa o que passou pelo seu cântaro, mas quando eu der água para o seu cântaro, e quando eu usar o seu cântaro, eu santificarei o teu recipiente. Eu quero que você segure a mão de alguém que está do seu lado. Diga para ele: ser usado por Deus é ser santificado por Deus. Quando Deus te encher e começar a te usar, Ele vai moralizar teu cântaro, Ele vai santificar teu cântaro.
cântaro. Ele vai consagrar teu cântaro. Pregador, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o tipo de música que é ouvida na minha casa. Mas a primeira vez que a adoração ao Eterno for ouvida lá, a adoração ao Eterno vai santificar a tua casa. Pregador, o senhor está dizendo isso porque não sabe a vida que eu tenho vivido, entregue a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Meu cântaro está cheio de luxúria, cheio de vaidade, cheio de pecaminosidade. Mas quando a água que ele tem para bater aí dentro, nunca mais ninguém vai se lembrar que já houve sujeira aí. Eu queria que alguém que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro pudesse levantar a mão e começar a adorar. Porque alguém que está do teu lado precisa ver que Deus ainda santifica, Ele ainda consagra, Ele ainda limpa, Ele ainda restaura. Intimidade. Eu disse o quê? O que eu falei? Essa Sicar é a Siquém de Gênesis. Jacó chamou toda a sua família, porque Deus apareceu para ele e disse assim: Jacó, está na hora de você sair daí. Jacó já estava há 20 anos na casa de Labão. Ele tinha casado lá, tido seus filhos, mas Deus nunca teve aquele lugar como sua morada. Deus disse: Jacó, lembra do lugar que eu encontrei com você pela primeira vez? Ou lembra o senhor em Betel? Foi tão lindo. Então levanta daí e volte para o lugar onde nós nos encontramos. Jacó reúne a sua família. Quem está aí, diga amém. Amém. Jacó reúne a sua família e ele sai numa caravana com tudo que ele conquistou, com tudo que possuiu, com seus servos, com suas esposas, com seus filhos, e ele sai dali nesta caravana. Mas a ordem de Deus foi explícita, expressa, específica. Volte para Betel. Só que Jacó parou no meio do caminho e estabeleceu-se em Siquém. E eu tenho uma coisa muito séria para dizer para você. Por favor, não me faça paradas não autorizadas. Porque esse negócio de fazer paradas não autorizadas para se instalar em lugares que Deus não mandou você se instalar nunca dá certo. Olha para mim. Jacó chegou em Betel e edificou um altar. Isso te anima? Me anima, irmão. Eu gosto do negócio de edificar altar. Sim ou não? Edificando um altar, Jacó pegou lenha, colocou fogo, pegou um novilho, um bezerro, algum animal, sacrificou diante de Deus. Eu quero que você note que tudo aquilo que dizia respeito à preparação cerimonial para um altar, Jacó fez. Tudo certo, mas quando você olha, você não vê a Bíblia dizer que houve nenhuma resposta, que houve nenhuma manifestação. Jacó estava cerimonialmente certo, mas estava no lugar errado. Quando Jacó levantou um outro altar, quando ele chegou em Betel, isso aqui vale para alguém. Quando ele levantou um outro altar, quando ele chegou em Betel, ele colocou lenha de novo, fogo de novo, animal de novo, mas só que Deus dessa vez se manifestou e respondeu. Mas houve diferença entre os elementos do altar de Siquém para os elementos do altar de Betel? Não. Houve diferença cerimonial do altar levantado em Siquém para o altar levantado em Betel? Não. Então por que em Betel tem manifestação e em Siquém não tem? Porque não são apenas os instrumentos, os elementos ou o cerimonial do que você faz, é onde você faz. Você pode estar fazendo coisas cerimonialmente corretas, mas se você estiver no lugar da desobediência, isso não atrairá a presença de Deus, porque Deus não é atraído por cerimoniais, é atraído por obediência. Oh, glória a Deus. Você pode fazer tudo cerimonialmente certo. Se você estiver no lugar da desobediência, Deus não virá. Porque se Deus se manifestar, Ele vai corroborar. Se Deus se manifestar, Ele vai confirmar. E como Ele não é Deus de confusão, Ele não pode confirmar nada que diga respeito à desobediência. Então a questão não é puramente técnica ou cerimonial, é princípio de obediência. Tem que fazer a coisa certa no lugar certo. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga: faça a coisa certa no lugar certo. E aí vai funcionar. Quando Deus não se manifestou, olha para mim,
Porque quando Deus não se manifestou, Jacó já tinha que ter levantado a casa dele, a tenda dele, arrumado as trouxas dele e ido embora. Porque para um homem que se encontrou com Deus uma vez, esse homem deveria se negar em ficar no lugar onde Deus não se manifesta. Vou de novo. Quando Deus não se manifestou, Jacó deveria ter se levantado na hora e ido embora. Porque quem já teve uma experiência com Deus não deveria admitir, deveria se negar a permanecer em lugares onde Deus não se manifesta. É por isso que você está aqui, porque Deus se manifesta. Se você chegar num lugar onde há cerimonialmente tudo correndo de forma correta, mas Deus não se manifesta, saia de lá, porque eu não estou aqui para aplaudir cerimoniais, eu estou aqui para aplaudir a presença do Deus vivo. Mas Jacó continuou. E a Bíblia diz que por esta permanência de Jacó, indevida, inadequada, a Bíblia conta uma história trágica, uma história triste, uma história lamentável. Uma história que diz respeito à única filha, a única filha que Jacó tinha, uma moça chamada Diná. E o que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz que Diná foi conquistada por um príncipe. Aí eu fico preocupado, porque príncipe chama principado. E eu começo a entender que o que havia estabelecido em Sicá era um principado de imoralidade. Quando esse príncipe conquista Diná, a história bíblica diz que uma sequência de coisas lamentáveis acontecem. Como era rito imoral da cidade, ele não respeita o casamento, o matrimônio que já era, ainda que de maneira arcaica, já era estabelecido, não respeita os laços do matrimônio e leva Diná para uma relação íntima e sexual. Olhe para cá. Isso deu uma tragédia, porque os irmãos de Diná se indignaram e mataram um monte de gente. Eu quero que você comece a entender o rolo que isso está dando. Mas eu quero que você entenda mais. Eu quero que você entenda que o príncipe de Siquém aqui representa uma autoridade, um principado que não é só físico, é um principado espiritual. Mas com que autoridade o senhor diz isso, pastor? Quando eu olho para João 4 e eu percebo que séculos depois a imoralidade continuava, porque o principado do príncipe de Siquém continuava regendo, não mais naquele moço, mas no espírito que ainda estava entronizado lá. É por isso que eu digo para você que a samaritana era uma chave. É por isso que esta mulher de João 4 é alguém que Jesus precisa tocar, que Jesus precisa resolver. Porque desde os dias de Diná, desde o Gênesis, essa cidade é marcada pela defloração moral. Essa cidade é marcada pela violência. Essa cidade é marcada por toda sorte de desarranjos e de desajustes morais. Mas quando Jesus entrou em Sicar, em João capítulo 4, o príncipe da imoralidade foi destronado. Eu queria que você segurasse com fé a mão de alguém que está do seu lado e diga: há um principado de imoralidade que quer continuar regendo esta cidade, mas Deus está levantando uma igreja viva e poderosa. Essa cidade não será conhecida como epicentro da imoralidade, como epicentro das ideias intelectuais pervertidas. Deus está levantando uma geração pura, santa. Nós vamos mudar a cara dessa cidade daqui a poucos anos. Muita profecia para pouco glória. Nós vamos mudar a cara dessa cidade daqui a poucos anos. Segure a mão de alguém que está do seu lado. Olha para ele e diga: nós somos o corpo de Cristo. Olha para ele e diga: em João 4, Jesus foi em Sicar. Olha para ele e diga: Jesus não está mais em corpo e não pode vir em corpo a cidade de São Paulo, mas a igreja
igreja é o corpo de Cristo, e se ela for, então ele vai. Se ela se levantar, então ele se levanta. Se ela profetizar, então ele profetiza. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Oribi cantarama, shuri cantarama, shaya. Se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem está te pedindo água, tu que me pediria, e eu te daria a água da vida. Me dá de beber. Aí a Bíblia explica que Jesus pediu água para ela, porque os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Comprar? Você sabe que Jesus é um pastor muito inteligente. Por que Jesus é um pastor muito inteligente? Porque ele pegou os obreiros dele, que ainda não estavam preparados para ver aquela cena, e mandou comprar comida. Porque Jesus sabia que aqueles obreiros não estavam prontos ainda para ver aquele tipo de encontro, aquele tipo de ação. E para eles não atrapalharem o que Jesus ia fazer com elas, ele mandou eles comprar comida. Eu tenho uma coisa para dizer aqui, meu irmão. Nada vai atrapalhar o encontro de Jesus com alguém. Se tiver alguém que não entendeu ainda o nível da obra da restauração, o nível do perdão de Deus, se tem alguém que tem dificuldade ainda para aceitar alguém na igreja, porque será que ele mudou? Tu vai comprar pão, mas Jesus vai fazer o que ele tem que fazer aqui. Glória a Deus. Ela olhou para ele e disse assim: mas como assim? O poço é fundo, tu não tem o que tirar. Mulher, estou falando para você. Se tu conheceras o dom de Deus, tu que me pedia, não era eu que te pedia. Se tu bebesse dessa água, tu nunca mais ia ter sede. Aí ela na carne, pensamento carnal, normal. Mulher carnal ainda, na carne, como é que ela processa essa ideia? Ela olha e diz assim: então eu quero. Me dá porque, para eu não precisar mais voltar aqui. Aí você olha e diz assim: essa mulher é muito preguiçosa, porque ela não queria mais carregar cântaro na cabeça. Não se precipite, não faça nenhum prejulgamento. A questão dela não é estar no poço tirando água, é fazer o caminho. Ela se anima em beber uma água que mataria em definitivo a sua sede, porque ela não quer mais ter que fazer aquele caminho, porque aquele caminho é um caminho de vergonha, é um caminho onde ela tem que ouvir coisas desagradáveis, é um caminho onde será lançado no rosto dela coisas que ela não pode desmentir, porque sabe que é verdade. Então ela não quer mais fazer aquele caminho. Só que logo depois disso ela vai começar a ficar mais espiritual, e ela vai entender que a água que Jesus deu matou uma sede espiritual na vida dela. Mas era necessário que ela continuasse voltando naquela fonte. Eu queria que você olhasse para o seu vizinho, diga assim: tem alguns lugares que você precisa continuar indo, porque Deus tem algo nisso. Diga para ele: Deus tem algo nisso. Diga: se você nunca mais passar por alguns caminhos, quem vai testificar a sua mudança? Não, samaritana, você vai continuar vindo nesse mesmo poço, e você vai fazer o mesmo caminho, porque você tem que fazer o mesmo caminho que você passou tantas vezes desonrada, humilhada, achincalhada. Você tem que passar por esse mesmo caminho de cabeça erguida, lavada, santificada, purificada. Ô samaritana, eu vou dar para você a oportunidade de, depois de ter ouvido tantas coisas tolas, tantas obscenidades, você passar no mesmo caminho e alguém dizer: olha lá o que Jesus fez na vida dela, olha a transformação, olha a graça, olha como está mudada. Eu quero. Jesus diz: você quer? Ela diz: eu quero. Diz, então pronto. Se você quer e eu tenho para dar, é fácil. Faz o seguinte: vai lá na cidade, chama o teu marido e vem aqui que eu te dou água. Pergunta para você: Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia? Então por que Jesus mandou ela pegar um marido que ela não tinha? Preciso que você entenda uma coisa: não pense que Deus é como você, nem como eu.
Porque toda a pergunta que o homem faz desejando obter uma coisa. Me diga o quê? Me diga o quê? Deus não é assim. Deus não pergunta para obter resposta. Deus pergunta para obter confissão. Toda pergunta que Deus te faz não é para você dar uma resposta. A resposta é uma informação que quem pergunta não tem. Se Deus sabe de tudo, Ele não pergunta para ter resposta. Ele pergunta para te dar a oportunidade de ser sincero. Fala aí, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Eu penso, irmão, eu não sei quantos segundos. Eu penso que alguns poucos segundos demoraram entre a pergunta de Jesus e a resposta dela. Mas são aqueles 5 segundos que a nossa cabeça vai girando assim, tentando arrumar um jeito de sair daquilo. Eu penso nessa mulher pensando assim, se eu chamar meu tio, será que meu tio vem para não passar essa vergonha? Tem um sobrinho que fica jogando videogame o dia inteiro, será que eu chamar ele aqui, ele vem só para não ficar... E se eu for, eu penso, e se eu for lá no fulano? Não, fulano foi o primeiro, já refez a vida, já está com... ele não vai querer vir. Se eu falar no segundo, está com raiva de mim, me mestrou, sai no meio da madrugada, não vai querer vir também não. No terceiro, quando você começa a vasculhar, fecha a porta aí, aleluia. Quando você começa a vasculhar algumas alternativas e descobre que não tem mais nenhuma, você vai se dar conta de uma coisa, que cada pessoa que você enganou foi uma porta que você fechou. Porque tem muita gente que se acha muito inteligente. Tem samaritana que sai do primeiro, vai para o segundo, sai do segundo, vai para o terceiro, achando assim, enganei mais um, mas na verdade perdeu mais uma oportunidade e fechou mais uma porta. Tem gente que se acha muito esperta. Eu não estou falando só de casamento não, estou falando de todo tipo de relacionamento. Chega numa igreja, acontece, vai embora, larga tudo, esculhamba tudo, vai para outra. Segunda, terceira, quarta, quinta. Chega um dia, precisa voltar, não tem uma porta aberta mais. O problema dos que transitam enganando é que eles transitam lacrando as portas que passam. E não podem voltar mais. Ela então decide, depois de alguns segundos, que eu penso que duraram uma eternidade, olhar para Jesus e dizer, eu não tenho marido. Jesus orou e disse, disseste bem, isto disseste com verdade. Irmão, se tem uma palavra nesse texto que parece saltar assim, parece que ela sai do texto e salta na minha frente, fica brilhando assim, essa palavra, verdade. Pega a mão de alguém que está do lado, acorda ele que ele está dormindo, diga, verdade. Diga assim, agora a revolução na vida da samaritana vai começar, porque ela começou a dizer a verdade. Enquanto você criar um personagem sobre si mesmo, Deus não poderá trabalhar. Enquanto você vender para as pessoas uma ideia errada sobre quem você é, Deus não poderá trabalhar. Enquanto você maquiar a sua própria situação, Deus não poderá trabalhar. Enquanto você não admitir a crise que você está vivendo, Deus não poderá trabalhar. Mas quando você abrir a boca e dizer a verdade para aquele que é a verdade, todas as cadeias vão se quebrar. Porque não é só alguém falando a verdade. Por que não, pregador? Porque você já contou a verdade para algumas pessoas e não mudou nada. Porque a questão não é apenas você abrir a boca para dizer a verdade. A questão é você abrir a boca para dizer a verdade aos ouvidos de quem tem e é a verdade. Aí quando a sua verdade se encontra com ele, que é a verdade, irmão, não tem cadeia que sobreviva. Esse negócio de verdade é tão poderoso que daqui a pouquinho ela vai dizer assim, Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta, aproveita e me tira uma dúvida, qual? Vocês judeus dizem que se deve adorar no templo, o templo de Jerusalém. Nós samaritanos dizemos que o lugar correto de se adorar é no monte. Ela disse monte, mas na verdade ela também estava se referindo a um templo. Porque os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. Isso aqui dá tanto pano para manga, acho que eu vou continuar amanhã. Sabe por que os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim? Porque o Gerizim era o lugar da bênção. Só que eles não construíram um templo em verdade. Como assim, pregador? Não. Porque o templo dos samaritanos foi construído por uma única razão. Pergunte qual? Rivalidade. Como foi, pregador? Vou te contar rapidinho. Os judeus estavam reconstruindo o templo quando voltaram do cativeiro. Aí os samaritanos, que já eram um povo miscigenado e já não tinham mais a mesma bênção do Deus de Abraão, os samaritanos, um povo miscigenado, foram lá e ofereceram ajuda.
Aí Zorobabel disse assim: não, nós não queremos a ajuda de vocês, vocês são um povo misturado. Vocês não têm mais o sangue de Abraão, não tem como aceitar a ajuda de vocês. Aí eles saíram de lá como quem diz assim: ah é? Não querem que a gente construa junto com vocês? Nós vamos fazer o nosso. E instalaram o monte deles no lugar da bênção, no Monte Gerizim. Só que não adianta você se instalar no lugar da bênção se o seu propósito não é de verdade. O cimento dos tijolos que ergueram o templo do Monte Gerizim era a rivalidade. A questão não é o que você edifica, a questão é se Deus vai lá. Olha para mim, porque ele então está dizendo: eu quero saber onde se deve adorar. Aí Deus diz assim: vocês não sabem a quem adoram. Vocês construíram um templo, mas nunca souberam como adorar. Porque Deus é Espírito. Importa, agora vai ficar bom, que os que o adorem em espírito e em... Aí junta uma coisa com a outra. Ele olhou há 15 segundos atrás e disse para ela: isto disseste com verdade. Aí agora ele diz: a adoração que Deus recebe é a adoração que acontece em espírito e em verdade. Então ele está dizendo: samaritana, você podia entrar no monte da bênção, mas cheia de mentira na boca, Deus não recebia a tua adoração. Mas agora que você começou a dizer a verdade, quem diz a verdade adora em verdade, quem anda na verdade adora em verdade. Chacoalha alguém do teu lado, diz para ele assim: a adoração de verdade sai da boca de alguém que já disse para Deus toda a verdade. Oh Deus! Diga para Deus toda a verdade, e você vai começar a adorar num nível que você não adorou até hoje. Diga para Deus toda a verdade, e Deus te envolverá num mover de adoração que você não foi envolvido até hoje. Somente os que dizem para Jesus a verdade são dignos de adorá-lo em espírito e em... Quantos aqui já disseram para ele toda a verdade? Levante a mão, aproveita e adora um pouquinho em verdade. Vai, vai. 15 segundos eu vou te dar a oportunidade para você adorar em verdade. Vai, vai. Adore em espírito e em verdade. Ó Deus, recebe a adoração de um povo que não anda com engano na boca, que não vive mentira. Um povo que foi livre pela verdade e pode adorar em espírito e em verdade. Jesus olhou para ela e disse: você disse isso com verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que está com você agora não é seu marido. Exposição. É o quê? É o quê? Você lembra da visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Você lembra? Lembra? Você lembra disso? Quando você vai no cemitério, os ossos estão do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora ou do lado de dentro? Mas quando Ezequiel foi naquele lugar que Deus levou ele em visão, os ossos estavam do lado de fora ou do lado de dentro? Se os ossos estivessem do lado de dentro, Ezequiel saberia o que estava acontecendo? Sim ou não? Então você entende que Deus precisa expor algumas coisas para que a gente saiba a condição que elas estão? Coitadinha da samaritana. Coitadinho é de quem anda encobrindo as coisas. A samaritana ficou constrangido, peninha dela. Eu tenho pena é de quem anda entrando em lugares onde suas mazelas estão sendo toleradas, suas imoralidades estão sendo passadas a mão na cabeça por causa de uma oferta boa e de um dízimo alto. Ainda bem que você entrou no lugar onde Deus está removendo tudo. Eu não tenho pena de quem a palavra constrange. Eu tenho pena de quem está enganado com mensagenzinha de efeito. Eu não tenho pena de você estar sentado me ouvindo pregar isso. Eu tenho pena de quem está ouvindo agora stand-up gospel uma hora dessa. Você é um bem-aventurado porque a palavra é verdade, e eu e você vamos andar na verdade. Jesus, diga forte, Jesus, estou dizendo, Jesus vai
desenterrar os falsos amores da samaritana. Você sabe que na Bíblia, não sou eu, na Bíblia, a Bíblia é um livro de muitas figuras, muitos tipos, e a Bíblia estabeleceu uma tipologia: Deus como marido, os ídolos como amantes, para querer dizer que o único relacionamento que Israel deveria ter, sério, sólido e verdadeiro, era com o seu Deus. Todo e qualquer outro relacionamento baseado na fraude, na mentira, Deus nunca chamou de casamento. Deus dizia: são os amantes de Israel, os ídolos. Que eles querem se casar, mas não tem como, porque não podem se casar com os seus amantes. São ídolos. São relacionamentos frívolos que o meu povo está querendo ter com os deuses pagãos da terra, das terras circunvizinhas. Vamos voltar para Jacó, para eu encerrar. Porque Jacó, quando percebeu que estava tudo dando errado, ele disse assim: eu vou embora desse lugar. Catou a família dele e disse: nós vamos embora. Mas aproveitando que nós estamos indo embora, vamos ver se a gente conserta logo tudo. Vocês não têm aí, de repente, alguma coisa guardada que não deveria não, né? Tem alguma coisa que vocês esconderam aí que deveria aparecer, que pode estar atrapalhando a gente, porque só coisa ruim me aconteceu aqui nesse lugar. Aí uma coçou a cabeça, a outra, é porque a gente saiu da casa do papai, a gente pensou bem, a gente, poxa, o tempo inteiro lá, a gente ia sair sem herança nenhuma. Aí a gente catou uns ídolos lá do papai, como forma de herança. Cuidado com a herança que vem dos ídolos. Porque Lia e Raquel não entenderam a aliança que elas tinham com Jacó. E não entenderam a aliança que Jacó tinha com Deus. Porque se elas entendessem com quem elas tinham casado, elas não estavam preocupadas com a herança de Labão. Olha para o teu vizinho e diga assim: se você souber de verdade o Deus com quem você fez uma aliança, nada que esteja no teu passado será mais do teu interesse. Larga aquela tralha para lá. Ô glória! Alá macheia! O Espírito de Deus está dizendo aqui no meu ouvido: diga para alguém, é até direito legal, mas abre mão, porque eu não quero mais você com isso. O Espírito de Deus está mandando eu dizer para alguém: isso aí legalmente é seu, mas espiritualmente causará a perpetuação de uma aliança pagã, estranha e antiga. Larga isso para lá, porque você tem que saber com quem você casou. Eu te garanto na jornada. Então, tá aqui então, 1, 2, tá aqui, 3, toma, 4, toma aqui os ídolos, toma aqui. Jacó olhou e disse: vocês conseguem escondido. Olha para mim, irmão, você sabe quando Deus dá uma oportunidade para você? Oportunidade de uma coisa que estava escondida, atrapalhando a tua jornada, ser revelada, ser exposta. Quando Deus te dá a oportunidade de que apareça uma coisa que estava te atrapalhando, saiba que você não tem nenhum outro destino a dar para isso, senão destruir. Só que não foi isso que Jacó fez. A Bíblia diz que ele pegou aqueles ídolos e enterrou-os no pé de um carvalho. Como é que Deus faz sair algo incógnito, revela, você pega o que foi revelado e esconde de novo? Como é que Deus te dá a oportunidade de seguir nessa caravana sem o peso do que te atrapalhou, e você, depois que descobre, enterra de novo? Canto de calamacheia. Destrói. Porque se não serve para a tua jornada, não serve para ser enterrado em lugar nenhum. Jacó foi tolo. Por que tolo? Porque se os ídolos amaldiçoariam a sua jornada, então como é que ele plantou os ídolos na sua terra? Se amaldiçoou o caminho, então vai amaldiçoar a terra também. Meu irmão, o que eu vou dizer agora, eu preciso de meia dúzia de gente muito espiritual para crer. Nossa, não apareceu um, vou tentar de novo. Porque espiritualmente,
Jacó maculou o território que ele havia comprado. Jacó contaminou espiritualmente a terra que ele comprou. Pegou uma terra contaminada, deu para José. Quando a cidade de Sicar se estabeleceu, aqui, João 4, nos dias de Jesus, ela tinha enterrada nela a maldição que Jacó escondeu. Foi por isso que Jesus olhou para a samaritana e disse: tu tivesse 1, 2, 3, 4, porque cada marido fraudulento que Jesus expunha era um ídolo que ele desenterrava. Deixa eu dizer uma coisa para você: alguma coisa vai ser desenterrada de lá. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Meu Deus do céu, se eu cair aqui, alguém me levanta. Chacoalha a mão dele, levanta para o alto em nome de Jesus e diga: vai ser para o teu bem. Deus vai mexer com coisas antigas que estão contaminando tua terra, maculando a tua família, mas quando ele colocar para cima do solo, vai ser para quebrar e para arrebentar de vez. Glória a Deus. Há poder em Abraão? Há. Há poder em Isaac? Há. Há poder em Jacó? Há. E em Jesus? Se um patriarca errou ao esconder só o cabeça de todos, o maioral dos maiorais, o Senhor dos exércitos. Pregador, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe. Quem escondeu é gente poderosa. Eu conheço quem é mais poderoso para desenterrar. Pregador, o senhor não sabe. Quem me amaldiçoou é poderoso, pois eu conheço quem é mais poderoso para converter a maldição em bênção. Pregador, eu já nasci debaixo de uma sentença. A minha mãe me consagrou aos ídolos quando eu era pequena, pois eu conheço alguém que é rei de reis e senhor de senhores. Vai desenterrar, vai desenterrar. Ou alguém pode levantar a mão esta noite? Quem cavou tinha autoridade, pois quem vai desenterrar tem mais autoridade. Quem amaldiçoou tem autoridade, pois quem vai abençoar tem mais autoridade. Sinta a autoridade dele aí agora, vai, vai. Sente a autoridade dele aí agora, vai. Tem gente que o corpo vai começar a arrepiar agora, o pé vai começar a incendiar agora. A presença daquele que tem autoridade está aqui. Eu sei o que Jacó fez. Eu sei o que ele enterrou. Eu sei o que ele escondeu e prejudicou essa terra. Eu sei o que ele colocou aí debaixo, que deu legalidade para quem estava em cima. A samaritana tem na sua vida os relacionamentos que tipificam os amantes que Jacó enterrou, os ídolos. Ela viveu em cima da terra a maldição que estava escondida debaixo, mas quando Jesus revelou por cima, destruiu o que estava embaixo. Se tem alguém que acredita em obra de libertação, liga no trono aí, porque essa noite de domingo Deus vai arrebentar com o que está embaixo para soltar quem está em cima. Eu vejo que tu és profeta. Não pisou até hoje ninguém assim aqui. Tu tem um negócio diferente, tem uma autoridade diferente.
Tu chegou aqui, em 2 minutos eu abri minha vida toda. Tem um negócio diferente. Churabai. Elebaço de menorias. A samaritana está muito apegada com história. Ela está tão apegada com história que ela diz assim para Jesus: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou mesmo esse poço, de onde beber, ele bebeu o seu gado. Você é maior do que ele? Tu está pensando que você é judeu e vai vir aqui achando que esse lugar não tem história? Isso aqui é um lugar histórico. O patriarca Jacó passou aqui. Tem história esse cara? Tem muita história. Muita história. Eu não sei se ela não conhecia a história toda. Claro que conhecia, claro. Ela não teve tempo de se vangloriar com toda a história. Se ela tivesse tempo, ela teria dito para Jesus também que aquela não era apenas a terra onde estava o poço que Jacó cavou, mas era a terra onde foram enterrados os ossos do homem, de um dos homens mais poderosos que já passaram pela face da terra, José. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai observar que José um dia disse assim: olha, Deus vai visitar vocês e vai vir aqui, vai livrar todo mundo aqui do Egito. Quando vocês saírem daqui, quem se lembra do José, governador do Egito? Quem lembra? Quando vocês saírem daqui, não me deixem aqui não, eu já vou estar morto, mas levem meus ossos daqui. Ok. Quando Moisés liderou o êxodo, a saída dos filhos de Israel pelo Egito, do Egito para Canaã, pelo deserto, ele lembrou do pedido que José fez. Mandou recolher os ossos de José e levar na caravana. Os ossos de José peregrinaram junto com Israel 40 anos. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, no livro de Josué, a Bíblia diz que Josué disse assim: cadê os ossos do José? Tá aí, pega, enterra lá em Siquém. Porque se o pai dele deu esse lugar para ele, então é lá que os ossos dele tem que ficar. Mandou enterrar em Siquém. Então esse lugarzinho aqui que nós estamos falando até agora e que eu estou encerrando de falar sobre ele, é o lugar que também é a sepultura de um grande líder. Sepultura de um grande? Sepultura de um grande? Mas ela olhou para Jesus muito espantada com a sua autoridade. Ela olhou para Jesus muito espantada com a sua autoridade de confronto. Ela olhou para Jesus muito espantada com a sua autoridade de verbalização da verdade. Ela olhou para Jesus muito espantada com a sua autoridade profética. Ela enxergou em Jesus a autoridade de um líder que Sicar não conhecia, porque Sicar vivia de uma liderança de ossos. Qual é o benefício, pregador, de viver debaixo de uma liderança de ossos? Porque você tem a marca de um líder, mas não tem a autoridade vigente de um líder. Pode ser uma coisa para você? Você vai ficar chateado comigo? Não. Tem gente com boi na sombra, dizendo assim, não sobre essa igreja, graças a Deus, mas sobre alguns lugares onde estão: achei a igreja dos meus sonhos. Por quê? Ninguém me cobra nada, ninguém me pede nada, ninguém me pergunta nada. E o seu pastor? Tem boca, mas não fala. José. Não fique triste comigo, mas eu preciso dizer para você que onde não há liderança, há desgoverno. Preciso dizer para você que onde o espírito da profecia de Cristo não opera, as lideranças não passam de ossos que carregam famas de grandes líderes, mas que não tem mais autoridade na boca, e o povo está padecendo, achando que está com boi na sombra, mas está caminhando para o inferno. Mas assim como a samaritana olhou para Jesus e disse: eu vejo que hoje entrou aqui quem tem mais do que nome, mais do que ossos, mais do que fama, tem palavra na boca. Você não está dentro de uma igreja que vive de fama de líderes. O pastor dessa igreja tem um nome conhecido nesse mundo inteiro, mas se ele morrer daqui a 20 anos, nós não vamos viver sobre a sombra dos ossos dele, porque Deus levantará outra voz profética, porque nós vivemos sob o Espírito de Cristo. Glória a Deus. Eu quero dar um glória a Deus. Alguém quer dar um também? Dá mais um aí, diga glória a Deus. Pergunta para o seu vizinho: por que você está dando glória? Você nem sabe por quê. É porque você entrou num lugar
onde o Espírito da profecia de Cristo é uma verdade. Você está incomodado, você está irritado, tem gente que está chateada, mas você vai poder dizer dessa igreja o que você quiser, menos que aqui não tem palavra e nem autoridade. Mas quem gosta de ouvir e quem está disposto a dizer a verdade, para viver em verdade, dá um pulo dessa cadeira agora aí. Permaneça de pé. Segure a mão de alguém em nome de Jesus. Eu vou fazer um convite já. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Na voz daquele que estava na Samaria, na voz daquele que está hoje aqui, pois sua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. Vamos com tudo, vai. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. E não há doença vão ficar de pé, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Oh, sua palavra é pura. Olha para mim. Olha para mim e presta muita atenção, porque eu não vou fazer convite longo. O pregador não vai fazer convite longo porque o senhor estourou o tempo pregando. Não, eu não vou fazer convite longo porque eu já comecei a fazer o apelo desde que comecei a pregar. Então, meu irmão, é pai bola. Como assim, pregador? Quer viver uma vida de verdade? Quer dizer para Jesus toda a verdade sobre quem você é, sobre o que está acontecendo, sobre a vida que você está vivendo? Quer deixar as máscaras, deixar o engano, deixar a mentira? Pregador, estou falando assim, vão pensar que eu sou um indivíduo da pior espécie. Não! Mas alguma coisa que você sabe que você precisa deixar para trás, para um caminho novo. Você entende que está no vale da decisão? Você quer escolher a bênção? Então você quer fazer uma aliança com Deus. E eu convido você a sair do seu lugar agora e vem aqui no altar. 1, 2, 3. Sai agora onde você estiver. A primeira pessoa já está caminhando. A segunda também. Sai agora. A terceira também. Sai agora onde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver.
A quarta já está vindo. Bota mais glória que está vindo mais gente. A quinta está caminhando, a sexta também. A sétima já veio. Oh, glória a Deus. Oh, a oitava, a nona, a décima também já estão vindo. Oh, glória a Deus. Tem uma vida de verdade te esperando aqui. Ele vai restaurar tudo. Ele vai santificar a tua casa. Ele vai moralizar a tua vida. Eu não sei o que aconteceu até agora, mas Jesus tem vida nova para você. Escolha a bênção. Escolha a bênção. E a tempestade vai se acalmar. Ela vai se acalmar na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, pura, é pura, escudo para os que nele creem. Num certo sentido, sabe como é que eu estou saindo daqui? Vazio. Em que sentido, pregador? Eu entreguei tudo. Tudo. Alguém pode pensar, pregador, até se excedeu. Eu com você, eu penso que entreguei tudo. Alguém vai pensar, mas foi duro demais. Aí eu com você, mas eu entreguei tudo. Toda a verdade está aí exposta diante de você. Você quer? Então venha. Você está afastado da igreja? Você está afastado da igreja? Você quer se reconciliar com a casa do Pai hoje? Você acredita que o Jesus que disse sim para você uma vez quer te abraçar de novo? E eu não sei as marcas que o mundo nesse período deixaram em você, mas Ele pode te sarar outra vez, te tocar outra vez, restaurar e você está afastado. No 3, toda a cadeia que te prende vai ser solta e você só não vem se você não quiser. No 3, as algemas vão cair da tua mão, você só não vai vir se você não quiser. No 3, o grilhão vai cair do teu pé.